A paz do Senhor. É com muita alegria em nosso coração que estamos aqui para mais um período, né, para o aprendizado da palavra de Deus, continuando aí com a nossa apostila de teologia pastoral. E hoje nós estaremos ministrando a partir da página 17 da chamada para pregar. Nós sabemos que a primeira pergunta que se faz geralmente é se o ministro foi realmente chamado por Deus para pregar o evangelho. Para a clareza, cabe-nos abordar alguns dos pontos que julgamos importantes. Nós sabemos que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a chamada para um ministério específico, ela vem do Senhor, né? Nós aprendemos na lição anterior. Nós sabemos que o problema abordado de forma geral, todos os crentes são chamados para pregar e proclamar o evangelho, né? O apóstolo Paulo nos lembra que fomos batizados pelo mesmo Espírito, todos batizados em um só corpo, tendo bebido todos do mesmo Espírito. Aí nós temos o conhecimento de que a vida de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, foi dedicada a um trabalho intenso de evangelização. Nós observamos que sempre no ministério de Jesus está escrita a palavra fazer e ensinar, né? Tinha ele profundo amor pelas almas perdidas e tudo fez para produzir salvação. O Senhor Jesus tinha consciência do seu papel no mundo, que evocou para si a profecia de Isaías 61, de 1 a 3, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então nós sabemos que no ministério nós precisamos de ter a confirmação de Jesus sobre as nossas vidas. Ora, se Jesus Cristo Senhor entregou sua vida pelos perdidos e não cessa de buscá-los, obviamente sua igreja, continuadora da obra de salvação na terra, precisa fazer o mesmo. Nós precisamos ter esse sentimento. Nós vamos ver que na letra C, na parábola da videira verdadeira, temos a ilustração idêntica. Jesus é a videira e nós somos os ramos, né? Nele está a nossa vida. É interessante, se nós observarmos a videira ou qualquer uma outra planta, nós sabemos que os galhos não têm vida, os ramos não têm vida em si mesmos. Eles têm que estar ligados no tronco, né? E nós sabemos que Jesus, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Por isso que ele falou assim: sem mim nada podeis fazer. Então não adianta as pessoas às vezes querendo ser carnais ou pensando, se eu faço, eu canto, eu prego, é eu que faço. Não, sem Jesus nós não podemos fazer nada, né? Olha aqui para vocês verem na apostila. Somos canais através dos quais a seiva espiritual e moral que recebemos do Senhor proporciona-nos produção de fruto do Espírito para Deus. Então, a mesma dependência de que há entre os ramos existe entre os membros da Igreja de Cristo. Por isso, disse ele: todos vós sois irmãos. Eu gosto de meditar também. Em nossa cidade existe um reservatório de água. E é interessante que, se nós observarmos, em todas as nossas casas tem as instalações. E vem as instalações de água por toda a cidade. E se tem a água lá no reservatório, geralmente em todas as nossas casas terá água. Você abre a torneira e a água está ali fluindo para a bênção das nossas vidas. Mas é interessante, se faltar água, aí o que acontece? Você vai lá dar uma descarga, não tem água. Vai na pia, vai lavar uma louça, não tem água. Então nós somos tão somente canais. Jesus, ele é a fonte. E nós precisamos sempre ir na fonte para buscar vida, para termos vida em Cristo Jesus.
para sermos ungidos por Ele, a cada dia um chamado específico na nossa vida. Na nossa apostila diz que a vontade de Deus é que a grande paixão pelas almas e pelo trabalho de evangelização não se limite aos ministros oficiais, mas que encontre expressão em cada membro de sua igreja e de seu corpo. Que possamos ser incentivadores de outras pessoas para evangelizar, né? Que possamos ser aquelas pessoas que possam motivar outras pessoas a ganhar almas para Jesus. Os apóstolos receberam a incumbência de fazerem discípulo entre todas as nações. E fazer discípulo é você influenciar de uma tal forma que aquelas pessoas querem fazer como você está fazendo, né? Então, à vista disto, todo mundo deve ser alcançado pela mensagem do Evangelho, e que o arrependimento e a remissão dos pecados deveriam ser pregados em seu maravilhoso nome entre as nações a partir de Jerusalém. Nós sabemos que a prioridade do Evangelho não é distribuir bênçãos, mas é anunciar a salvação em Cristo Jesus. Então, nós temos esse chamado específico para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos essa incumbência de pregar, de evangelizar. Aqui na letra I diz que para pregar o evangelho ou serem testemunhas de Jesus, dá-se o mesmo. Recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, o primeiro lugar que nós precisamos de anunciar as bênçãos de Jesus, quando Jesus libertou aquele endemoniado de Gadara, aquele gadareno, a Bíblia diz que ele queria seguir Jesus e falou assim: eu quero ir com o Senhor. Jesus disse para ele: vai para a tua casa e anuncia aos teus quão grandes coisas Deus tem feito por você. Então, o primeiro lugar que nós devemos ser testemunhas de falar do amor de Deus é dentro da nossa família, é em Jerusalém, é entre aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, na igreja primitiva, não eram os apóstolos os únicos pregadores. É só lermos o livro de Atos dos Apóstolos e veremos claramente, sem esforço, né? Na dispersão fora de Jerusalém, todos os discípulos pregavam. Isto é, os membros da igreja proclamavam sem se cansarem o caminho da salvação do Senhor. Então, ao se espalharem por Antioquia e demais lugares, aonde eles chegavam, quando eles foram dispersos pela perseguição, foram saqueados seus bens, a Bíblia diz que eles saíram por todas as partes. E aonde eles chegavam, eles anunciavam a salvação em Cristo Jesus. Então, da chamada específica para pregar o Evangelho. A chamada específica, sim, é claro, não há contradição entre a afirmativa e o acima exposto. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, ele é o Senhor da seara, ele é o proprietário que sai pela manhã a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Jesus foi ungido para evangelizar, para anunciar o mundo, e sua missão não terminou. Precisa ele de um grande exército de trabalhadores para a realização de tão árdua tarefa. Aqui nós vimos que, sendo assim, faz-se necessário uma grande variedade de ministérios a fim de ser alcançado o objetivo planejado pelo Senhor. Nós somos, irmãos, representantes do reino de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Conta-se a história que Spurgeon, um dos pais da igreja, ele disse para os seus alunos um dia: se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores da Inglaterra, não se rebaixem a tal. Vocês são embaixadores do céu. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. A Jesus cabe a gerência geral, né? O planejamento, a fiscalização, o apoio de tão grande empreendimento. Precisa ele de evangelistas e missionários para desbravarem os campos de ação e tomarem a linha de frente
e de outros que sejam liberais na construção, nas contribuições para financiar o sustento dos obreiros. Então, há vários meios de nós evangelizarmos. Às vezes nós não podemos ir, nós oramos, Deus envia aquele que vai evangelizar. Mas todos nós temos oportunidade de evangelizarmos um dia através das nossas vidas. O grande amor de Deus, ele há de ser manifesto através do nosso testemunho, porque a Bíblia diz que nós seremos testemunhas. Aonde nós colocarmos os nossos pés, irmãos, nós temos a grande responsabilidade de anunciarmos a salvação em Cristo. As pessoas recebem a Cristo através do nosso testemunho. A Bíblia diz que João Batista, ele preparava o caminho do Senhor. Que eu e você possamos preparar o coração das pessoas para receber Jesus. A partir do momento que eles veem o nosso testemunho, eles podem ver que nós somos realmente pessoas diferentes, pessoas chamadas para um ministério específico na obra do Senhor. A letra D é sagrado dever de cada membro, de cada família de Deus, chegar-se pessoalmente àquele que é o Senhor, recebendo dele a tarefa específica de que o Senhor dos Senhores lhe deseja entregar. Alguns obreiros Deus chamará para o ministério de tempo integral, outros de tempo parcial. Uns ele chama para o diaconato, outros ele chama a regência de conjuntos musicais, isto é, para o ministério do louvor. Ele chama todos os crentes para servir conforme a capacidade de cada um. Deus não exige de nós além daquilo que a gente não dá conta. Ele sabe da nossa limitação, da nossa capacidade, e é Ele quem nos dá a oportunidade. Agora, nós precisamos de reconhecer que Deus tem um propósito, um chamado específico na nossa vida e tomarmos posse e fazermos aquilo que vem às nossas mãos para fazer conforme as nossas forças. Porque muitas vezes nós pecamos por omissão, pecamos por deixar de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Então é importante nós termos essa convicção do chamado de Jesus para as nossas vidas. Aqui da variedade de ministérios na pregação. Já tivemos a oportunidade de dizer que o ministério é de Deus e ele chama quem ele mesmo quer para a obra que ele deseja realizar. Então a chamada, ela é de Deus. A Bíblia diz que como pregarão se não forem enviados? Isaías disse, né? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos ter essa resposta nos nossos lábios nesses dias, né? E como pregarão se não forem enviados? E como crerão se não há quem pregue? Né? São perguntas que a Bíblia diz. Então nós vamos ver que Deus vê a aptidão do homem e faz sua escolha. O apóstolo diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, muitas vezes diferentes em cada aspecto, mas cada um precisa um do outro, né? Lembremos que no grande ministério de Moisés, Bezalel e Aholiabe foram especialmente chamados por nome e foram-lhes dado do Espírito de Deus habilidades em toda obra manual. Eles eram artesãos de mão cheia, trabalho em ouro, prata, bronze, lapidação de pedras preciosas. Esse trabalho material, Deus chama também para o trabalho material da sua obra. E quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, em tudo que nós estivermos fazendo, nós estamos sendo espirituais ao obedecermos o chamado de Jesus. Lembremos que no reino de Deus, cada um tem a sua função, né? O importante é nós fazermos parte do corpo, é estarmos sempre em movimentação. Um corpo, quando ele para, ele fica estagnado, logo as juntas endurecem e não consegue mais andar.
mas é preciso, nós fomos criados para estar em movimentos, para estarmos sempre ativos na obra do Senhor. O Senhor chama, o Senhor capacita os chamados, né, para o trabalho espiritual e para também o material, conforme a habilidade e a necessidade da causa. Nós vamos ver que em 1 Timóteo começa com a descrição da obra episcopal do presbiterato. E o 8º versículo introduz a do diaconato. E é importante nós vermos que cada um tem uma chamada específica. Do cuidado com o profissionalismo ministerial na pregação. O Espírito do Senhor ainda chama como nos dias de Paulo e Barnabé. Nós sabemos que, no entanto, há homens que querem apressar o processo de Deus, que desejam adiantar o expediente dos céus e se dão mal. Aqueles que pensam em dedicar suas vidas inteiramente ao serviço cristão devem ter muito cuidado, muita precaução, agir com prudência, com sabedoria, com muita humildade e simplicidade. Antes de tudo, precisam certificar de que receberam uma chamada específica ou especial por parte do Senhor da Seara. Não é raro encontrar pessoas que se chamam para a obra, não são chamadas por Deus, isto é, não são vocacionadas. É uma vocação e não uma profissão. O crente precisa ter cuidado de não confundir a chamada do Senhor como um mero desejo do seu coração ou chamada falsa, como correr sem ter o quê? A mensagem, né? Observemos como o Senhor disse por meio de Ezequiel: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas, o que dizes? O Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e espera o cumprimento da palavra. Então, quando Joabe matou Absalão, na revolta dele contra Davi, o general mandou o etíope dar a notícia ao rei Davi, porque ele corria o quê? Muito, era muito veloz. A Bíblia diz que, entusiasmado por levar a notícia dos acontecimentos ao rei, Aimás pediu ao general para ir também. Ele era também bom para correr, né? E aí, mas a Bíblia diz que Joabe disse que não era a sua vez. Mesmo assim, Aimás pediu e foi, sem notícia segura para dar. E lá chegando, não sabia o que dizer ao rei, nem mesmo sabia se Absalão era morto ou vivo. Quer dizer, ele correu para levar uma mensagem, mas ele não passou a saber qual era a mensagem que ele iria falar. Então, quando chegou o verdadeiro mensageiro e que Davi ficou sabendo da realidade e a situação dos não vocacionados por Deus, observemos a pergunta de Joabe: por que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas? Então o rei, ele esperava o quê? Notícias, confiava em Aimás como homem de bem, mas não o verdadeiro mensageiro. Que corrida inútil! Como não é profeta, o que não tem a mensagem do Senhor, não é obreiro aquele que não é vocacionado pelo Espírito Santo. Em caso contrário, está enganando a si mesmo. Então é muito cuidado, muita cautela. É um conceito espiritual a chamada para a obra divina. A chamada para pregar o evangelho é uma concepção espiritual. Nós vamos ver aí que a letra B é de iniciativa divina, chamada para a obra de Deus. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então nós sabemos que a iniciativa do chamado precisa ser do Senhor, né? E nós depois já tivemos a oportunidade de falar sobre isso anteriormente. A chamada de Deus é de sua própria iniciativa. Então nós vamos ver que é a direção do Espírito Santo. Após o toque divino no coração, na alma do homem, o Espírito do Senhor passa a ter cuidados especiais para com seu servo. A Bíblia diz que o Senhor firma os passos do homem bom. O Senhor confirma sobre nós as obras das nossas mãos.
A Bíblia diz lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E quando a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava orando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eles estando em oração, buscando a presença do Senhor, aí o Espírito Santo convocou e comissionou aqueles 2 homens para fazerem a obra do Senhor. E Jesus prometeu que o Espírito Santo, o Consolador, estaria conosco. Aonde a gente colocar os pés, ele nos guiará em toda a verdade. Das aptidões para pregar o Evangelho. O pregador do Evangelho precisa possuir dons naturais, entre outros, raciocínio claro, rápido, vigoroso e lógico. Sua imaginação deve ser fecunda e também criadora. Sua voz cheia e harmoniosa. A educação da voz, para que não seja muito oscilante na tonalidade, é cuidado que ele precisa ter. No entanto, bom é que já possua essa qualidade inata. Precisa ter o dom da palavra, caracterizada pela facilidade de expressão. A aparência física agradável é outra qualidade interessante que o ajudará. E ele poderá melhorar essa qualidade. E além disso, o pregador deve ser homem ou então mulher de pensamentos sãos e sentimentos profundos. Sua expressão deve ser entusiasta e enérgica. A energia não exclui a educação e as boas maneiras, e a educação também não prejudica a energia. No entanto, não se deve excessivamente polido para não dar a impressão de vaidade, qualidade que prejudicaria sua personalidade de obreiro do Senhor. Então, o que um pregador deve fazer? Pregar com simplicidade, na autoridade do nome de Jesus, palavras que as pessoas vão entender o que ele está pregando, né? Quão difícil é você ouvir alguém que fala às vezes rápido demais, amontoado demais, e aí o raciocínio das pessoas que estão a ouvir não entendem muito. Aí alguém fala assim, foi bênção demais aquela pregação, mas de repente você fala sobre o que ele pregou, qual foi o sentido da mensagem. Ele fala, não entendi muito bem não. Então é preciso ter muita cautela, as aptidões para falar, né? A entonação da voz. Isso é muito importante para a compreensão de quem está a nos ouvir. A coragem e boa vontade para a obra do Senhor. O pregador deve ter coragem e boa vontade para a obra do Senhor. Em seu relacionamento com a igreja e com o auditório, deve procurar desincumbir da melhor maneira, com amor e dedicação à causa do mestre. Aconselha-se, entretanto, que o pregador deve evitar esforço em demasia para não cair em estafa ou ficar muito cansado. Deve cuidar bem da sua própria saúde. Cultura geral e sólida. O pregador deve ter cultura geral sólida. Não se pense em delimitar o campo ou a área de conhecimento do pregador. Além da cultura específica, que é a teologia, em seus muitos ramos precisa ter o quê? Conhecimento também de psicologia, da filosofia, da sociologia, conhecer também de direitos, da geografia. Isso é muito importante. O conhecimento é extraordinário. Nós sabemos que uma pessoa que se dedica ao conhecimento de causa, quando ele vai pregar, vai trazer uma palavra de pregação, quando ele tem um conhecimento de causa, ele dá uma palavra abrangente, a qual a mente das pessoas abre como leque para a compreensão. Da sensibilidade espiritual. Já temos falado sobre os vários meios segundo os quais o Senhor nos chama para a sua obra. O homem vocacionado para o santo ministério deve ter muita sensibilidade. Como ponto de partida, recebe o sopro do Espírito Santo que o desperta, que inspira interesse e inclinação para a obra do Senhor. Antes de Deus trabalhar através de nós, ele trabalha em nós. Antes de eu ser a voz de Deus na terra, o Espírito Santo ele tem que ter falado no meu coração. Eu tenho que receber
uma palavra de Deus para ser o transmissor dessa palavra para o coração dos ouvintes. Então a resposta e providência divina serão certas. Aí cabe perfeitamente o que diz Paulo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo sempre falava, eu não quero me gloriar a não ser na cruz de Cristo, porque nós devemos de sempre termos autoconfiança, mas também sermos totalmente dependentes da graça de Deus na nossa vida. É Ele que chama, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá a graça, é Ele que nos dá a voz, é Ele que nos dá a unção. Tudo vem dEle, então tudo para Ele. A Ele seja dada a glória para sempre. Amém. Nós vamos ver que da vocação, já na página seguinte aí, vamos ver que da vocação ministerial. A palavra vocação, da mesma raiz do verbo vocare, significa tendência, inclinação natural a alguma coisa, a propensão, a queda, chamada divina para alguma obra, missão ou vida religiosa. Sob essa tendência, cada um se dedica a alguma atividade a seu gosto. Então, devemos saber que existe a vocação. Através da vocação é que se descobre as muitas profissões. São em número tão grandes as profissões que se estabelecem entre as pessoas, uma tão grande concorrência que leva os órgãos governamentais e as empresas a realizarem concurso. Então, muitas pessoas, quando você trabalha naquilo que você é vocacionado para fazer, que você sente prazer em fazer, aquilo se torna o quê? Prazeroso. Então é preciso ser vocacionado para a obra do Senhor, para sentir prazer em servir a Ele, que é como no 147, quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, eu quero te servir com muito amor. Então é assim que nós devemos ser vocacionados, chamados pelo Senhor. Nós vamos ver que sem a chamada divina, porém, fracassará por certo. Por essa razão, Paulo ensina que alguns pregam por inveja e por outros motivos, por interesse próprio, né? Mais cedo ou mais tarde deixarão transparecer suas intenções, que refletirão negativamente em sua obra e trabalho, se desfará. Então a pessoa precisa saber do chamado, da vocação, porque é preciso ter a vocação e o chamado de Deus na sua vida. Da participação da igreja na vocação. É de extremo valor a participação da igreja e a cooperação ou aprovação do Espírito Santo. Então é necessário dizer que o apoio do Espírito Santo de Deus é a condição essencial para o exercício do ministério. Sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, irmãos, a gente não vai longe. Nós precisamos de reconhecer que Ele é tudo na nossa vida. Como Isaías respondeu, eis-me aqui, né? Quando Deus perguntou, quem há de ir por nós? Ele respondeu, ele estava aquela chama ardente no coração e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. E quando perguntaram, a voz do Senhor perguntou para ele, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Isto é maravilhoso. Da participação do Espírito Santo, e nós cremos fielmente na participação e no interesse do Espírito de Deus na separação de obreiros. Então, desde a sua vocação, pois é o Espírito do Senhor que chama os verdadeiros obreiros. Vamos ver que da vocação particular, vimos em sentido geral a chamada para a causa do Senhor, mas dentro do ministério e dos raios de ação das atividades do obreiro do Senhor, há muitas especialidades que são verdadeiros atributos das atividades do obreiro do Senhor. Há muitas especialidades que são verdadeiros atributos oferecidos por Jesus que devem ser seguidos pelo ministro, né?
nós vamos ver que as atitudes daquele que é chamado ou vocacionado para Deus. Falemos agora do jovem ou da pessoa que está olhando para a obra, e que devem ser seus motivos e atitudes. A maneira por que o homem corresponde à voz do Senhor quando lhe diz: filho, vai hoje trabalhar na vinha, é de suma importância. O pai falou, e é interessante que um dos filhos respondeu: pai, hoje eu não vou não. Mas aí a Bíblia diz que ele arrependeu e foi. Aí o outro disse assim: eu vou, mas aí ele não foi. Aí perguntou qual deles que fez a vontade do pai, né? Então nós devemos saber que a nossa atitude, irmãos, fala muito alto. É preciso nós entendermos isso, que na nossa carreira proposta, Deus tem um propósito, um plano para a nossa vida, e as nossas atitudes que nós vamos a partir... Quantas vezes eu já dei testemunho de às vezes o Espírito Santo mandar eu pregar para alguém e eu omiti e nunca mais tive a oportunidade de falar com a pessoa. Então vamos ser sensíveis à voz do Senhor. Vamos ser sensíveis ao que o Espírito do Senhor está a nos ensinar, a nos dirigir, a nos guiar. Porque nós não podemos ser omissos, insensíveis à voz do Senhor. Nós vamos ver que a convicção do chamado de Deus na nossa vida é coisa maravilhosa. É coisa singular na nossa vida. Aqui na letra A diz assim: uma manifestação, revelação ou evidência concreta da presença de Deus em pessoa, a indignidade ou pecado natural do homem. Nós não somos, às vezes, Isaías mesmo falava assim: ai daqueles, ai dos que desse, ai daquele. Mas aí até um dia que ele olhou e falou assim: ai de mim que eu vou perecendo. Nós devemos de saber que nós não somos nada sem o Senhor. Nós vamos saber que Deus nos dá a oportunidade para fazermos a sua obra. E de acordo com a nossa capacidade, de acordo com aquilo que a gente dá conta de fazer, Ele está a nos chamar. E nós devemos de saber que no reino de Deus, o Mestre Jesus, ele nos comissionou a todo irmão que se encontra na posição de ser mestre ou pastor de um grupo de crentes, sem ter procurado o cargo e sem desejo de prosseguir no mesmo, aconselhamos que medite bem antes de fazer uma mudança. É preciso saber que precisamos de saber que há um chamado, há uma vocação, há uma atitude, e aquilo que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer prazerosamente. Tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito, com excelência, principalmente no reino de Deus, né? Às vezes, repete-se várias vezes a oportunidade de responder afirmativamente, e em outros casos dá-se somente em uma segunda ocasião. Mas, de todos os modos, a convocação tem que reconhecer que o tempo de se decidir não é ilimitado. O homem que rejeita com determinação sua chamada, tarde ou cedo terá que lamentar sua infeliz decisão. Então, se temos um chamado de Deus, uma vocação de Deus para a nossa vida, irmãos, vamos desempenhar com apreço, com louvor, com glória, com honra para o nome do Senhor, porque nós somos privilegiados em estar fazendo esta obra, né? No mundo que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo tempos difíceis, o mundo está carente, está sedento de Deus. As pessoas estão sedentas de ouvir o Evangelho. E nesse momento nós vamos orar e pedir ao Espírito Santo de Deus para que essa chama possa acender em nosso coração. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E nós precisamos estar com essa chama de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação em Cristo Jesus, de fazermos a obra do Senhor nessa última hora, como as chamas que não pode apagar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui. Eu te peço uma bênção especial sobre cada um dos alunos da FATAD. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos para o aprendizado da Tua Palavra.
Que a chama do Evangelho, Senhor, possa estar sempre acesa em nosso coração, para louvor e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe a cada um. Um grande abraço e até a próxima aula. Essa é a nossa quarta aula da teologia pastoral. Deus abençoe.